seguimos aqui nos Congressos Paróquias de Gestão Eclesial 2025. Agora eu estou aqui com a Elisete Raposo. Eu vou resumir o currículo dela aqui para vocês. Ela é graduada em Direito, mestre em Direito Canônico, doutoranda em Direito Canônico, né? Terminou uma graduação agora também em Psicologia. Me falou que tem várias pós-graduações aqui também, né? Seja bem-vinda, Elisete. Obrigada. Um prazer enorme estar aqui novamente. O convite é sempre bem acolhido, porque acho que é uma missão estar aqui. Então, só tenho a agradecer. Eu queria que você contasse pra gente um pouco de como você entrou na área do direito canônico. Bem, quando eu fui fazer direito, a faculdade de direito, a graduação, eu fui porque eu queria estudar a disciplina de direito canônico. Só que, na época, nenhuma faculdade de direito tinha a disciplina de direito canônico. Até hoje, são pouquíssimas as que têm. Mas, na verdade, isso aconteceu porque, bem antes, quando eu era menina ainda, garota, adolescente, eu falei para o pároco da minha cidade lá que eu queria me aprofundar, fazer a faculdade que ele fez, que seria teologia. Na época, não podia mulheres fazer teologia, leigas, né? Não era aberto o curso, a graduação de teologia não era aberta para leigos. Bem, fiz a faculdade de Direito, me decepcionei porque eu fui até o reitor, perguntei para ele quando que eu ia ter a disciplina de Direito Canônico e ele falou assim, nós não temos essa disciplina aqui, né? Mas eu já estava no meio do curso, vamos terminar. Terminei o curso, fiz outros estudos, algumas pós e, de repente, foi aberto o curso de Teologia para leigos. Aí eu falei, agora é a minha deixa, vou fazer teologia. E fui, prestei vestibular, fiz a graduação em teologia, já com o intuito de me aprofundar na área de direito canônico. Era a disciplina que eu mais gostava na faculdade, né? Assim, dentre as que não, vamos dizer assim, não eram as doutrinárias. As doutrinárias são fantásticas, mas o direito canônico é específico, né? Eu saí da teologia e me habilitei para fazer o mestrado, né? Nesse meio de tempo, eu já tinha consultado alguns tribunais eclesiásticos, já me coloquei à disposição para ir aprendendo, e depois, com os estágios e tudo, estou aqui já há 15 anos. 15 anos nessa área, gosto muito, às vezes, mesmo assim, estando muito cansada, porque é muito trabalho, né? Eu atuo em 3 tribunais eclesiásticos, então é muito trabalho, mas, assim, não consigo deixar, né? Deixei o direito, não advogo mais, né? Deixei a advocacia para ficar com o direito canônico e abraçar a psicologia, que me ajuda muito com os processos na área canônica. Conta pra gente um pouco de como que é o seu trabalho nos tribunais eclesiásticos. Então, eu já passei por vários setores do tribunal. Eu atuo hoje como defensora do vínculo em Pouso Alegre e juíza no tribunal aqui de Aparecida e de Porto Velho. Então, essa é a função. E, assim, são muitas demandas que precisam de profissionais ali trabalhando, se doando, entendeu? Porque, assim, como eu disse no início, é um trabalho de missão mesmo, né? Você poder ajudar, colaborar com as pessoas que, de alguma forma, se encontra irregular na igreja. E o código, no último cânon dele, ele fala muito sobre a salvação das almas. É mais ou menos por aí, né? A missão de quem trabalha nos tribunais é mesmo assim, vamos salvar as almas que por algum motivo ainda perseguem resultados positivos para a vida, né? E quais são as maiores dificuldades que você observa no dia a dia do trabalho dentro de um tribunal eclesiástico?
As maiores dificuldades? As dificuldades que você encontra e que você observa que as pessoas têm, às vezes de conhecimento do trabalho do tribunal. Olha, eu acho que, assim, as pessoas não são muito bem orientadas, porque elas buscam informações e muitas vezes quando elas chegam até o tribunal, elas estão com informações desencontradas do que realmente é o trabalho, o trâmite do processo. Não é um processo rápido, eles muitas vezes vêm com aquela ideia de que não, mas o processo é rápido. Não, é a ideia de que são todos assim iguais, e não é. Cada caso é um caso, cada demanda é uma demanda. Tem processos que saem mais rápido, mas tem processos que ficam mais complexos, aí demanda outras coisas, perícia muitas vezes. Então, tem muito detalhe no processo canônico, né? No processo de nulidade, principalmente, tem muito detalhe. Não é algo assim prático, né? Não é uma rotina, não é um processo padrão. Cada caso é um caso. Ali, para a gente que trabalha lá, cada pessoa que chega ali, seja o demandante ou seja o demandado, é um caso diferente, é uma história diferente, né? Ai, bacana. E isso a gente já entra um pouco também em um dos temas que você trouxe, né, aqui para a palestra, para os secretários paroquiais, que é a respeito desse processo mesmo, né, de habilitação e de nulidade. Conta um pouco para a gente de como você preparou essa palestra, o que você trouxe, né, para os participantes. No dia a dia do tribunal, a gente analisa as peças que instruem o processo. Uma delas é o processo de habilitação. E o que acontece? A gente está ali estudando, e de repente a gente se depara com equívocos no preenchimento do processo de habilitação. Ou não foi preenchido, ou foi preenchido erroneamente, ou às vezes é um problema que pode ser resolvido na raiz, que daí se estende, né, e acaba demorando um pouco mais. Então, a ideia foi de falar com os secretários sobre a atenção, o cuidado, o zelo, a diligência com o preenchimento do processo de habilitação para evitar demandas de nulidade futura, né? Porque existe várias questões ali que o não preenchimento torna o casamento inválido, torna ele nulo. O não preenchimento de algum dos quesitos, que os quesitos todos que estão ali é previsto no Código Canônico, o não preenchimento pode ser uma causa de nulidade. Então, a ideia foi essa, de colocar para eles que o trabalho deles com o preenchimento, o zelo, a questão da entrevista, né, dos noivos, que é muito importante, que ela seja sempre feita pelo pároco, nunca pelo secretário. Então, foi essas questões que eu trouxe, porque nos processos do dia a dia do tribunal, a gente acaba se esbarrando nessas questões, né? Não foi o pároco que fez a entrevista. Não foi preenchido o campo, por exemplo, de transferência de paróquia. Ou não foi delegado para um outro assistente. Essas coisas todas são causas de nulidade. Então, a ideia foi essa, de fortalecer aos secretários a diligência, o cuidado com o processo de habilitação, em todas as suas formalidades legais, né? Porque ele tem a parte de laicidade e a parte de validade. E são duas coisas que caminham junto, né? Dentro da lei e dentro da validade. E falando um pouco, né, do processo de nulidade, a gente vê que hoje em dia as pessoas têm um pouco mais de acesso à informação, mas criou-se, né, uma crença de que
foi banalizado, né? Que hoje em dia é fácil entrar com esse processo de nulidade, que antigamente era muito mais difícil. Então, como desrotular essa crença de que, ah, não, agora eu consigo fazer? O que, que é levado em consideração para realmente validar um processo, para considerar um casamento nulo, né? Um matrimônio nulo? O processo, ele tem etapas. Então, entra com o processo, ele vai ser admitido pelo vigário judicial, que vai ler e vai ver se aquela história é passivo de estudo. Todos os processos são um estudo. A gente estuda e verifica se existe a possibilidade de ser ou não declarado nulo. No trâmite do processo, ocorre a oitiva das partes, testemunhas, e com isso, a gente que está lá, os juízes, eles vão formando o que a gente chama de uma certeza moral, baseado não somente nos fatos que estão ali, mas nos depoimentos todos e principalmente no código. O código, ele tem todas as questões que são passíveis de declarar nulo o casamento. É um trabalho muito sério, totalmente sigiloso. Nós temos um compromisso assim integral de sigilo, e não é só para os funcionários, vamos dizer assim, os colaboradores, porque tem os funcionários e tem os colaboradores, mas também de quem vai lá, de quem comparece. Então, as testemunhas são advertidas que tem que ter o sigilo, as partes têm que manter o sigilo, e tudo isso é levado em conta e é, assim, de fato, feito um estudo de todo o período de vida daquele casal. Não é algo assim, foi analisado a partir do casamento. Não, é feito todo um estudo. Né? São levantadas questões sobre a infância, sobre como foi a adolescência, de ambas as partes. Por isso, o convencimento, a certeza moral, e a gente debruça na lei para ter o respaldo. O que ocorre é que a questão da banalização é porque existe a desinformação. Então, eu defendo muito isso, de que deveria de ser melhor divulgado o trabalho do tribunal. As paróquias deviam de ministrar algum curso, orientações, para que fosse dado conhecimento aos fiéis de que não é um trabalho simples. Né? E, principalmente, como eu te disse e reforço, cada caso vai ser um caso. Pode parecer que todos são iguais, mas não são. Cada um vai ser um caso, cada um vai ter uma peculiaridade, cada um vai ter uma situação. Então, eu acredito que essa banalização seja por desconhecimento do trabalho do tribunal, do processo canônico e do direito canônico. Né? Então, assim, existe essa ideia de que agora entra e... Não é assim. Né? Varia de tribunal para tribunal o tempo que demora um processo por questões de ordem, vamos dizer assim, de mão de obra, de ter pessoas para trabalhar. Então, varia, né, o tempo. Mas Aparecida, por exemplo, antes de 2 anos é muito difícil um processo sair. É em média 2 anos. Pode sair com menos? Pode. Pode sair com mais? Pode sair com muito mais. Vai depender do que está acontecendo. Se vai necessitar de perito, né, de perícia, se vai necessitar de mais testemunhas, porque o tribunal pode pedir um número X e depois precisar de mais. Então, cada caso vai ser um caso mesmo. Importante seria divulgar mais o trabalho que é feito.
E acima de tudo, né, buscar aí, desde já do começo, né, tanto na parte de documentação, documentar de forma Sim, correta, mas também a consciência das pessoas, né, de que é acima de tudo um sacramento, é. né, e que elas precisam mesmo ter a certeza e se orientar, né? Então, daí a importância do preenchimento correto do processo de nulidade, que também, de uma certa forma, foi banalizado. Porque assim, não é corretamente preenchido. Na entrevista não é falado para os noivos, olha, isso significa isso. Às vezes é questão de dispensa por idade, autorização dos pais para poder se casar. Isso tudo está previsto no código. Só que na entrevista não é explicado para os noivos, olha, por exemplo, a liberdade para o casamento. Ninguém é obrigado a se casar. Quem é obrigado a se casar, o casamento é nulo na raiz. Aquele que se casa obrigado, seja por que motivo for, o casamento já é nulo. Então, o entrevistador, no caso, ele tem que falar para os noivos: olha, você perguntar, você está se casando obrigado? Você está sendo coagido a se casar? São questões. E isso muitas vezes não acontece. Então, vamos dizer, o procedimento vai, eles se casam e lá na frente, aí a gente acaba percebendo o equívoco, o erro ou a nulidade, que poderia muitas vezes ter sido sanada lá na raiz, resolvida lá na raiz. Você falou um pouco, né, os aspectos documentais. Quais outras características podem considerar um matrimônio nulo? Existe o processo ordinário e existe o processo administrativo. O administrativo fica com as questões mais do preenchimento do processo de habilitação. E daí tem as questões ordinárias, que é do próprio matrimônio, do que houve e do que não houve dentro da relação conjugal, da vida matrimonial, a questão dos filhos. Os noivos muitas vezes não são orientados quanto às promessas que eles fazem na hora do matrimônio, que é o que dá validade ao casamento, são as promessas. Então, nesse sentido, são as causas de nulidade está contida no momento da celebração e no momento das promessas, em que condições os noivos estavam, como que foi esse casamento, como foi a preparação. Então, tudo isso pode ensejar uma nulidade, mas o processo de habilitação também, que seria o processo administrativo. O que a gente chama de processo documental. Houve um erro documental e não um erro formal. Né? Ai, bacana. Você também vai estar, né, em outros momentos aqui no Congresso, Sim. dentre eles no de gestão eclesial. E o que você vai abordar com os nossos gestores, né, com os nossos padres, as pessoas que estão ali diretamente ligadas, né, à gestão? Então, os meus temas tecnicamente ficaram um pouco interligados. Né? No CONAGE, eu vou direcionar para os párocos, para a necessidade também, né, assim, de se debruçar um pouco mais no conhecimento das leis, nas normas canônicas, na questão de ser diligente, cuidadoso com aspectos paroquiais que ferem, de alguma forma, o direito canônico e de situações que podem ser evitadas. Então, no CONAGE seria isso. No Economatos, eu vou me direcionar mais para os ecônomos. Então, o que a gente elaborou, né, o que eu pensei para falar, foi exatamente da importância do ecônomo na vida eclesial. Ele é o auxiliar direto do bispo,
né, do ordinário local para resolver as questões. E a função dele passa por várias, como que eu posso dizer, várias categorias, porque o econômico ele cuida da parte financeira, da administração do patrimônio, ele cuida da gestão de pessoal, ele está atento a toda a parte, vamos dizer, financeira e econômica da diocese. Então, foi nesse sentido. E aí também, eu sempre faço isso, né? Advirto um pouquinho sobre esse cuidado, esse zelo. Porque a gente sabe que uma diocese, uma paróquia bem organizada, bem administrada, ela tem um reflexo fantástico. A repercussão, os elogios, e isso é o reflexo direto de quem está à frente da administração. Né? Vai espelhar quem está à frente. Então, a ideia foi essa, de trilhar dentro do perfil do próprio Congresso, né? Que a gente sabe que o objetivo primeiro do Congresso da Revistas, que a revista Paróquias faz, é exatamente cristalizar, né? Polir, dar brilho à gestão paroquial, às dioceses, para que seja um reflexo de eficiência, de capacidade, de eficácia, porque a nossa igreja tem que ter um reflexo crível, né? Que as pessoas possam acreditar mais no funcionamento. Então, acho que é por aí. A ideia foi mais nesse sentido. Eu dou uma passeada, às vezes, pelo direito civil, porque os dois direitos se comunicam, então a gente meio que passeia por um e pelo outro, né? Mas, no fim, é mais para polir mesmo, dar esse aspecto mais cristalino para a administração, para a gestão, que é importante. E como você vê assim momentos como esse para, né, a administração eclesial? Qual a importância, né, que a gente vê que igual estava falando da questão de matrimônio, né, de patrimônios. Então, qual a importância mesmo dos participantes, né, dos gestores, dos ecônomos, dos padres, se formarem, se informarem e buscarem sempre, né, o conhecimento? A iniciativa desses congressos é fantástica. Eu já acompanho há alguns anos e eu acho assim que todo ano, com temas diferentes, com assuntos diferentes, e as pessoas que gostam de vir, elas vêm todo ano, elas estão aqui. Por quê? É um espaço de aprendizado, é um espaço de troca de experiências, porque no momento da palestra troca-se muitas informações, né? É uma paróquia, é um padre, é um ecônomo que traz uma experiência, que traz uma colaboração positiva. Aconteceu isso lá e eu agi dessa forma e foi eficiente. Então, é um momento que a interação ali não é só palestrante e público que está assistindo, mas é de todo mundo. Enriquece os que estão presentes e assistindo, mas enriquece o palestrante também. E assim, a iniciativa, para mim, ela é fantástica. Todo ano que eu venho, eu penso comigo, se tivesse mais congressos, mais palestras, as coisas poderiam ser muito, muito melhores. Né? A gente teria menos problemas, menos questões, né? Menos perdas. Desinformação, né? Menos perdas, porque as perdas, os prejuízos, muitas vezes, não é proposital, é falta de conhecimento, é desinformação. Né? Um exemplo assim,
da palestra que eu acabei de dar é exatamente o preenchimento. Olha, tem que ter no processo de habilitação, quando um outro padre vai assistir, tem que ter a delegação. Muitas vezes a pessoa não sabe, não lembra, não se atenta. Então, acho que para mim, assim, é uma fonte de informação e de troca de informação, né? Entre todos. Não é palestrante e público. Muitas vezes é do público para o palestrante. Então, é uma troca mesmo. Eu acho fantástico. E até porque, né, muitas das vezes é o público que traz, né, as dúvidas, né, as realidades para o palestrante, né? Sim, e aí a gente sai daqui pensando, olha, no ano que vem acho que a gente vai ter que abordar esse problema que surgiu dessa palestra de hoje, surgiu essa dúvida. Então, essa dúvida pode ser tema de palestras futuras. Eu acho fantástica a iniciativa, gosto muito, assim, nossa, parabéns, né? Parabéns mesmo à Revista Paróquias, a iniciativa é fantástica, né? E os congressos são todos muito bem-vindos. A gente sabe que a procura é grande, a gente vê que o público é grande, é um público que interage, né? E assim, eu venho com muita felicidade aqui. Ai, a gente agradece, né? A gente podia ficar aqui conversando bastante agradeço. tempo. Agradece a sua disponibilidade, né? Principalmente a sua disponibilidade para a igreja, né? Porque a gente sabe que é muito difícil encontrar pessoas que se especializam mesmo no direito canônico. Então, para a gente ter pessoas como você nos auxiliando nessa caminhada é muito importante. Então, a gente já te agradece por isso e também a sua disponibilidade de sempre estar aqui presente com a gente, contribuindo um pouco com o seu conhecimento, com a sua realidade. E a gente espera que a gente continue junto aí por um bom tempo. Muito obrigada. Só tenho a agradecer também. Deus abençoe a todos. Amém.